E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto aqui, no mínimo, fenomenal. Bom, após o grande sucesso da série O Gambito da Rainha, com a personagem fictícia Beth Harmon, surge uma questão que não quer calar. Rafael, mas de fato, quem é a melhor jogadora da história do xadrez? Bom, se tu não conhece, eu vou te apresentar Judith Polgar. Sim, a Judith Polgar é a melhor jogadora da história do xadrez, tá? Ela é uma grande mestre húngara e ela teve uma ascensão muito incrível assim no xadrez. Ela começou a jogar xadrez aos 5 anos de idade e em 1988 ela se tornou campeã mundial sub-12, tá? Um feito assim fenomenal para a época, e ela também quebrou alguns recordes no período da ascensão dela no xadrez. Por exemplo, um recorde da época, ela se tornou a grande mestre mais jovem da história do xadrez, quebrando o recorde de Bob Fischer. Sim, ele mesmo, o mito norte-americano. A Judith, inclusive, ela ganhou de muitos ex-campeões mundiais de xadrez, tá? E também ganhou do campeão mundial de xadrez da época que ela estava jogando, que era o Garry Kasparov. Sim, a Judith já desbancou Garry Kasparov. E ela foi líder do ranking feminino de xadrez em 1988 e a partir daí ela iniciou uma ascensão fulminante que levou ela a estar entre os 10 melhores jogadores de xadrez do mundo. A Judith Polgar sempre teve um estilo muito agressivo de jogar xadrez, tá? Ela gostava muito de atacar e a partida que a gente vai ver hoje vai mostrar um resumo do xadrez da Judith Polgar e eu tenho certeza, cuidado, amarrem-se na cadeira para não cair, porque a partida é bombástica. Então, sem mais delongas, vamos ver um pouquinho do que é Judith Polgar agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas estava ela, a rainha do xadrez, Judith Polgar, contra Ferenc Berks, um grande mestre muito forte, tá? E a Judith começa a partida aqui com o lance E4, peão do rei, E6 jogado pelas pretas, escolhendo aqui a defesa francesa. A Judith segue então com D4 e depois de D5 o cavalo C3, jogando aqui a variante clássica da francesa. Cavalo F6 jogado pelas pretas, bispo G5, a Judith imediatamente crava aqui o cavalo de F6, surge também ameaças de jogar com E5, né, tentando ganhar uma peça, então as pretas nessa posição capturaram E4, cavalo por E4, mais pressões agora no ponto de F6, bispo E7 trazendo uma defesa e preparando o roque, e nessa posição a Judith abre mão do par de bispos, fazendo bispo por F6, que vai trazer uma ideia de meio jogo bem interessante, tá? Depois de bispo por F6, vem aqui cavalo C3, cavalo F3 defendendo o peão de D4, que estava bem ameaçado, e nessa posição as pretas aproveitam para proteger o rei com roque. Dama D2, a Judith joga aqui já com as ideias de ataque. A gente sabe que ela é uma jogadora agressiva. O Dama D2 traz a ideia de fazer o roque grande e já passar a torre de A para o jogo. E a partida segue então com o cavalo D7, rocão feito aqui pela Judith, bispo E7 jogado pelas pretas, que traz a ideia que as pretas aproveitam esse momento para defender o bispo e não permitir que as brancas quebrem o par de bispos. Então a Judith não dá bolas para isso, segue desenvolvendo aqui com o bispo D3, então B6 preparando um fianqueto, e agora a Judith começa a mostrar a criatividade e os planos de ataque dela com o interessantíssimo cavalo de EG5. Imediatamente, as brancas estão criando um ponto de ataque aqui em H7. E as pretas aqui jogam o lance mais natural dessa posição, que 99% dos jogadores jogariam aqui, que é o lance H6, atacando o cavalo de G5, esperando que as brancas voltem esse cavalo. Mas não é isso que a Judith quer fazer e não é isso que ela fez. Ela joga aqui bispo H7. Cheque. E depois do lance rei H8 surge um dilema agora aqui no tabuleiro, porque observem que o cavalo está atacado aqui pelo peão de H6 e o cavalo é o defensor do bispo de H7. Então se esse cavalo sai, o rei está capturando o bispo e as brancas perderiam uma peça. Como que a Judith soluciona esse problema? Bom, ela joga aqui com bispo E4 trazendo um ataque para a torre solta na casa de A8. E as pretas capturam esse cavalo e entram nessa brincadeira. E agora, como que a Judith segue? Ela, surpreendentemente, aqui ela não tomou essa torre. A Judith não quer capturar essa torre, ela joga com G4 aqui. E a gente vai entender que isso aqui traz uma ideia de ataque muito agressiva. Outro tema que surge é que a Judith nem poderia tomar a torre, tá? Se ela jogasse bispo por A8, então as pretas aqui ficariam muito melhores,
com o lance G4 atacando o cavalo. E observe que se o cavalo sai, então bispo G5 ganha a dama das brancas aqui, que está na mesma diagonal do rei, só que seria um problema bem grave, né? Então a Judite viu essas linhas e não entrou nessa variante, tá? De capturar a torre. Ela jogou aqui com G4 e as pretas seguirão jogando nessa posição com o lance torre B8, defendendo a torre. Nesse momento, o Berks deve ter pensado, estou absolutamente ganho aqui, ganhei uma peça da Judite. Mas a Judite imediatamente joga o bombástico e devastador H4, que traz a ideia bem direta de ataque, né? Tentando abrir aqui a coluna H, capturando em G5. Nessa posição, as pretas aqui jogaram com o G6, bloqueando a ação desse bispo nessa diagonal. Outro tema que pode surgir seria, o que acontece se as pretas capturam em H4? A ideia da Judite é que seria jogar com G5, fazendo um bloqueio da ação do bispo, que defenderia aqui o peão de H4. E agora sim, torre por H4 tá vindo, dobrando as torres na coluna H e vários temas de mate. Então, claro, as pretas viram essas linhas agressivas, né? E jogaram simplesmente aqui com G6. Bloqueia o bispo, cria uma casa de fuga aqui para jogar rei G7, trazer a torre para H8. E como que a Judite vai atacar nessa posição? Bom, ela capturou agora o peão de G5, abriu um cheque aqui no rei, cheque de torre, né? O rei vem para casa de G7 e agora um lance muito importante que a Judite deve ter visto há muitas jogadas antes, né? É o lance dama F4. Esse lance é muito bom para que as brancas continuem com as ideias de ataque. Tá? A ideia da Judite aqui é jogar com dama H2 e preparar um ataque na coluna H. Claro que as pretas têm algumas linhas de defesa, vamos ver o que acontece. Bispo B7 foi jogado aqui pelo Berks, que acabou não sendo, né, a linha mais forte nessa posição. Inclusive, nessa posição, não existem muitas possibilidades para as pretas, tá? Vamos ver outras continuações que as pretas poderiam ter além de bispo B7. Por exemplo, fazer um contraponto aqui na torre de H1, né? Então, jogar aqui com torre H8 seria uma possibilidade, propondo a troca para diminuir a pressão que as brancas estão criando. Mas com essa jogada, as brancas poderiam trocar aqui as torres. E depois de dama por H8, observe que o ponto de F7 acaba ficando mais fragilizado. Só o rei defende essa casa. Então pode estar vindo aqui um lance cavalo E5, com ameaça de mates com tomates com dama por F7, praticamente forçando a troca dos cavalos. E depois de dama por E5, cheque, observe que se jogar aqui com rei H7, então já está vindo torre H1 ganhando a dama e linhas de mate também. Então forçaria aqui o lance rei G8, e agora dama por C7 seria uma ideia muito forte, atacando a torre, atacando o bispo, atacando a 7. Bispo por G5 seria uma possibilidade, mas depois de rei B1, observem que a torre está absolutamente presa e perdida nessa posição, e as brancas vão ficar muito ganhas aqui. Então, provavelmente o Berks viu essas continuações e não entrou nessa linha, tá? Então, nessa posição, ele jogou aqui bispo B7, com ideias de trocar os bispos e também defender as 3 peças aqui na última fileira. Como que a Judite segue jogando nessa posição? Pois ela jogou um lance bombástico e devastador. Se tu quiser dar um pause no vídeo, tenta encontrar que lance foi esse. Bom, pessoal, espero que vocês tenham encontrado o brilhante lance da Judite. Eu vou dar o lance, hein? Ela jogou aqui torre H7. Esse lance é muito forte. A ideia é trazer o rei para a coluna H, tá? Então as pretas aqui não podem recusar esse sacrifício, tomaram a torre, e agora vem uma sequência muito precisa da Judite aqui, com o lance dama H2 cheque. O rei vem para casa de G8, e agora a torre H1 com várias ideias de ataque aqui na coluna. Inclusive, uma coisa importante aqui é a gente perceber que nessa posição a ordem dos lances faz toda a diferença do mundo, tá? Porque, por exemplo, se ao invés de dama H2 a Judite tivesse jogado torre H1 e depois do lance rei G7, dama H2, observe, Rafael, mas dobrou do mesmo jeito. Mas aqui as pretas poderiam fazer o contraponto com torre H8. Então, observem que tem uma diferença, uma sutileza aqui no ataque. E agora, com essa ideia aqui de torre H8, acabou o ataque das brancas aqui, e as brancas estão perdidas. Então, o dama H2 foi um lance muito fino, porque, por exemplo, se joga aqui rei G7, então dama H6, e depois de rei G8, torre H1, e a torre das pretas não consegue defender mais a coluna H. Claro, não foi essa ordem que aconteceu na partida, né? Depois do lance dama H2 foi jogado diretamente rei G8. E agora, torre H1 do mesmo jeito, e não tem torre H8 aqui para as pretas. A Judite não errou a sequência dos lances e está ameaçando nada mais, nada menos que mates com tomates em H7 e em H8 também. Claro, o Berks aqui ele seguiu no esperneio, ele jogou bispo por G5, cheque. Então depois de cavalo por G5, dama por G5, cheque de novo.
Vem agora o lance F4, atacando a dama e ameaçando o mate em H7 ou H8. Como que as pretas seguem aqui? O Berks, nessa posição, ele sacrifica a dama para tentar continuar jogando, né? Ele jogou dama por F4, mas depois de dama por F4, bispo por E4 e dama por E4, sim, as pretas abandonaram nessa posição, porque não tem como seguir lutando aqui. Observem que a Judite aqui tem muita vantagem material, tá? Ela tem qualidade a mais e também tem temas de ataque. Tá vindo aqui dama F4, dama H6 de novo para dar mate. Então, isso aqui é uma pequena demonstração do brilhantismo dessa mulher que é a rainha do xadrez de todos os tempos, Judith Polgar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa partida. Se tu gostou, não esquece do likezão e até os próximos vídeos, pessoal. Valeu!